graça de Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 16 do livro de Números. Este capítulo revela o incurável mal no coração humano. Este mal no coração humano opõe-se naturalmente a Deus e a tudo que pertence a Deus, como evidenciado na rebelião de Corá. Corá, pelo que parece, era primo em primeiro grau de Moisés e de Arão. Ele estava acampado perto da tribo de Ruben, daí a sua associação nesta rebelião, Ruben se envolveu, a tribo de Ruben se envolveu nisto. A frase tomou consigo dá ênfase ao fato de que Corá os persuadiu quanto à sua causa. E o que era a sua causa? A sua causa era justamente se levantar contra Moisés e se levantar contra aquilo que foi estabelecido por Deus. Foi Deus quem escolheu e quem especificou as tarefas, as pessoas, Nós não podemos lutar ou ir contra as escolhas de Deus. E existem muitas situações que nós não entendemos estas escolhas, mas cabe a nós, como servos de Deus, aceitá-las, porque Deus tem os seus parâmetros e não tem nada a ver com os nossos. O sacerdócio de Israel na antiguidade era também um tipo de Cristo. Tudo o que eles fizeram simbolizava Cristo em uma de suas obras, a da mediação, a da intercessão ou a da expiação. O Senhor tinha dado instruções específicas quanto a como todo o sistema sacrificial devia ser cumprido e quem deveria cumprir cada tarefa. Portanto, de qualquer forma, esses rebeldes estavam pondo de lado Cristo. Esse é o pecado da igreja moderna. Enquanto o mundo não redimido tenta criar outro Deus, a igreja, infelizmente, tenta criar outro sacrifício. Mas só o sacrifício de Cristo é aceitável. Qualquer outra coisa fora disto, não importa o quão religiosa possa parecer, nunca será aceita por Deus. O que Deus aceita foi o que Cristo fez na cruz. A rebelião de Corá contra Moisés, o ungido do Senhor, Corá e seus seguidores estavam cheios de inveja, de presunção, de atrevimento, de falsa religiosidade, de desrespeito para com a casa de Arão, porque esta fora escolhida por Deus para o sacerdócio, ao passo que a casa de Corá fora escolhida para o serviço do tabernáculo. Este é um dos pecados mais comuns na igreja do Senhor e se exprime em rivalidades, em invejas, em arrogância. A gente precisa, mais uma vez, eu repito, entender que Deus é quem escolhe, é o Senhor quem capacita, é o Senhor quem, segundo o seu prazer e a sua vontade, chama a cada um. E a gente, e nós como igreja do Senhor, devemos aceitar a vontade de Deus e fazer aquilo que a nós foi confiado. Este capítulo de número 16, ele nos dá 5 ilustrações. Primeiro, Corá fala sobre o pecado da soberba pelo qual não havia sacrifício expiatório. Tem um efeito sério sobre outras pessoas, como é o caso de muitos outros pecados. Em segundo lugar, Moisés, a consciência da inocência que, com fé e humildade, pode entregar seu caso às mãos de Deus. Em terceiro, Deus, a intervenção em prol dos seus servos, da sua palavra e da sua glória. Em quarto lugar, o povo, a simpatia oculta para
com as coisas do pecado, que logo se revelou no apoio que deram a Corá, apesar de tudo que acontecera. E quinta ilustração é Arão, a mediação sacerdotal pondo-se de pé entre os mortos e os vivos, que é a obra de Cristo, ou que é a obra que Cristo completou e, até certo ponto, é a obra na qual cada crente é chamado para tomar alguma parte em virtude da sua união com Cristo. Quando nós analisamos este capítulo 16, dos versículos 20 ao 40, a gente vai entender que os rebeldes são destruídos porque se levantaram contra o ungido do Senhor e automaticamente contra o próprio Deus, pois se opunham à autoridade legitimamente constituída por Deus. Agora, o que a gente precisa fazer atenção é que o se levantar contra o ungido do Senhor, atenção, que isso é sério, não é que eles criticaram Moisés ou Arão em algum erro de Arão ou de Moisés, porque existem muitos líderes que usam essas passagens para se colocar como intocáveis e você não pode questionar de forma alguma, porque o questionar é tocar no servo do Senhor. Não tem nada a ver com a situação aqui, não. O meu avô morreu e eu escutei ele durante toda a minha vida dizendo: o errado é dar conta de todo mundo. Fez coisa errada, o povo vai falar, meu irmão. E o falar não é tocar, não. O tocar aqui é se levantar contra uma ordem do Senhor. Não entenda o tocar no ungido com uma situação que uma pessoa apronta, faz besteira, e depois o povo mete a língua e a pessoa diz: estão tocando no vaso. Não tem nada a ver. Errou, tá na praça, tá na boca do povo e tem que aguentar a consequência. O tocar aqui é se levantar contra uma ordem do Senhor, um chamado do Senhor, um serviço dado pelo Senhor. É se levantar contra a obra. Amém? Vamos deixar claro as coisas. Porque tem gente que se esconde atrás dessas passagens, aí vive uma vida toda errada e depois fica ameaçando os outros. O Senhor vai te tocar porque você está tocando no ungido. Ungido, anda certo, ungido. Anda certo e aí você vai ter moral, você entendeu? E o Senhor vai te defender. Agora, andou errado, amigo. Não tem negócio de ungido do Senhor, não vai tocar, porque é antibíblico isso. Então, a gente precisa aprender, né? Para não usar a Bíblia para encobrir os nossos erros e defeitos. A palavra de Deus é para moldar o nosso caráter. Amém? Isso, marquei um monte de coisa aqui, mas não dá para falar tudo porque o tempo voa. Que o Senhor te abençoe e que a palavra de Deus possa nos fazer crescer a cada dia. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.